Manda a nossa reunião, convido o secretário da Saúde de Estado, Diogo Demarque, para que tome assento a essa mesa. De Corupá. Vossa Excelência, deputado Caro Preso, quer fazer um registro inicialmente? Pode ir. Não, com todo o respeito, secretário Diogo, os deputados aí uma delegação numerosa de Corupá assistindo a nossa comissão. Aí o vereador Alaor estava aí até agora, o Cútia e, enfim, pessoal que veio a brilhantar aqui os trabalhos. Bem-vindos. Então, feito o registro, passamos, então, a presença aqui do secretário. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do secretário, que prontamente atendeu o nosso convite. Na semana passada, houve grande repercussão, inclusive na imprensa estadual, sobre o relatório do Tribunal de Contas, que emitiu alerta sobre possíveis falhas na regulação das unidades de terapia intensiva, o que estaria aumentando o risco de morte de pacientes em unidades de saúde administrada pelo Estado. Em face a isso, eu imediatamente tomei a iniciativa de fazer uma série de questionamentos ao secretário de Saúde sobre este relatório e sobre as possíveis falhas apresentadas. O secretário da Saúde prontamente também respondeu aos nossos questionamentos, enviou uma resposta com uma série de informações, e nós entendemos importante a presença do secretário aqui para que pudesse explanar sobre isso, até porque é um assunto importante, né, urgente, e tivesse a sua presença aqui e nós pudéssemos conversar, então, mais diretamente, esclarecer outros pontos que não estão naquele documento ou até mesmo abrir possíveis questionamentos. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa reunião franqueando ao secretário Diogo a palavra, para que ele possa, então, nos apresentar um relato sobre o que apontou especialmente o Tribunal de Contas nesse relatório, sobre a questão, de forma muito especial, da regulação dos leitos de UTI. São temas importantes. Vossa Excelência já nos respondeu aqui por escrito, mas nós gostaríamos de ouvi-lo pessoalmente e, por isso, passo a palavra. Muito bem. Primeiro, dar bom dia a todos, cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Neudi, agradecer pelo convite, né, e eu sempre vou estar à disposição para vir na LESC, seja em comissão, seja plenário, qualquer lugar da casa, não somente nos relatórios quadrimestrais previstos em lei, para falar da saúde catarinense, até porque a gente tem muito para falar, tem muito para mostrar. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez. Cumprimentar o deputado Vicente, com uma gravata estilosa, bonita, que representa bastante. Agradecer também aí pela parceria. Cumprimentar o deputado Zé Milton, aí, que sempre está na saúde, não só nos hospitais filantrópicos, né, defendendo, mas sempre pautando a questão da saúde de uma maneira profícua, num bom debate, com bons encaminhamentos, sempre em prol do catarinense. Deputado Maurício, líder do governo, grande parceiro também, fala não só de Joinville e região, né, mas toda Santa Catarina, né, tem pautas aí importantes na área da saúde. Eu tomei a liberdade, e agradeço a oportunidade, fazer uma apresentação dividida em duas etapas da apresentação. Eu prometo que eu não vou deixar vocês exaustos aqui com slides, é mais só para nortear a fala, e depois eu vou estar disponível para responder vocês, outros deputados que, porventura, venham a questionar, que apareçam aqui. Estou à disposição de todos vocês. A apresentação ela está dividida em duas etapas, uma da rede de leitos de UTI e a outra específica do relatório de auditoria 38 do Tribunal de Contas. Eu agradeço a presença de todos, em especial da minha secretária adjunta, a doutora Cristina, funcionária da casa,
lá da secretaria. Secretário, quer convidar a doutora Cristina para sentar aqui, por favor? E hoje ainda mais especial porque ela estava vestida numa cor bonita, que remete ao melhor time de Santa Catarina. Melhor e maior. Há divergência sobre isso, mas então ela está sobre o time, não sobre justamente a essa discussão que eu não queria entrar. Viu? Então, eu vou tomar a liberdade, deputado Sargento Lima, cumprimentar também o deputado Sargento Lima, que chegou aqui. Posso tocar? Pode. Então, na primeira parte aqui, eu trago a rede Santa Catarina, quando nós iniciamos em 2023, tinha um grande déficit de leitos de UTI. Nós tivemos uma pandemia, onde foram criados muitos leitos no país inteiro, mas não necessariamente com o que as resoluções da Anvisa preconizam como leito de UTI. Eram leitos intermediários, né, doutor Vicente, com suporte ventilatório, basicamente. Então, nós fizemos, desde 2023 para cá, a maior expansão de leitos de UTI da história de Santa Catarina. Abrimos em torno de 300 leitos de UTI, em especial na pediatria, que nós tínhamos um déficit enorme, e o principal, deputado Maurício, em todas as regiões do Estado. Porque existe, historicamente, a concentração de leitos de UTI no litoral de Santa Catarina. E o governador ele determinou, né, não só com a Carmen, quando entrou, mas depois comigo na continuidade, com toda a equipe, que a gente pudesse olhar o detalhamento região por região, vazio assistencial, e não colocando tudo num balaio só, né? Leito de UTI adulto, pediátrico e neonatal. A gente olhou o leito neonatal, a necessidade, pediátrico e adulto. Então, nós estamos, nesse momento, em torno de 300 leitos. E a gente não parou, e nem vai parar. Até porque o cidadão tem pressa, a saúde tem pressa, e a população de Santa Catarina ela aumenta cada vez mais. Diferente do resto do Brasil, Santa Catarina não pode trabalhar com um platô da rede de saúde, a gente tem que expandir. Então, quando a gente fala de uma torre em Mafra, torre em Blumenau, torre em Brusque, Hospital da Palhoça, enfim, expansão em Joinville, é porque a população de Santa Catarina vem subindo. Então, eu não posso pensar a expansão daqui a 10 anos, quando eu tiver 12 milhões de pessoas em Santa Catarina. Eu tenho que começar agora, porque lá na frente a gente vai ser cobrado de não ter pensado antes. Né? E ações mais urgentes. Por exemplo, nós estamos numa obra gigante no Celso Ramos, que é um hospital histórico e super importante, porque lá só tem 20 leitos de UTI. Eu vou botar mais 14. Vai para 34. Porque aquele hospital ali é de alta complexidade e precisa de mais estrutura a curto prazo. E aí a gente chegou nesse cenário hoje, 1.450 leitos em todas as regiões. A gente divide por macro-região, são 8 macro-regiões, e, obviamente, a gente olha o tipo de leito. A gente está trabalhando agora, presidente Neudi, numa lógica que foi descontinuada há 10 anos atrás, dos leitos intermediários, porque, muitas vezes, deputado Zé Milton, um hospital de grande porte como a Garriola de Chapecó, Criciúma, enfim, quer fazer uma cirurgia de ortopedia eletiva na alta complexidade, mas o leito de UTI está ocupado com emergência. E esse leito de retaguarda que é necessário para uma artroplastia de quadril, muitas vezes ele não tem que ter todo aquele detalhamento de um leito de UTI que atende uma emergência. Seria um leito intermediário. Eu provoquei isso no CONAS, em Brasília, eu sou vice-presidente dos secretários de Estado da Saúde, provoquei, o Ministério publicou há 10 dias uma portaria que retoma essa questão dos leitos intermediários adultos. A gente tem o neonatal, mas não tem pediátrico e adulto intermediário. Então, na discussão do programa de valorização, a gente deve trazer esse componente novamente para esses hospitais maiores poderem fazer mais cirurgias eletivas de alta complexidade que requerem esse leito de retaguarda. Aqui, eu falo de transparência. Nós temos o nosso portal do Centro Integrado de Informações Estratégicas, e aí eu faço uma grande ponderação. Não adianta eu ter um portal que não diz nada com nada. A gente trabalhou desde 2023 nesse portal para que eu dê transparência, mas dê um detalhamento. Tanto que a imprensa, né, vira e mexe está falando desse portal aqui dos leitos de UTI e ocupação. Por quê? Porque a gente deu uma transparência com detalhamento, separando o leito pediátrico, neonatal por região, adulto, etc., etc., onde que tem, onde que não tem. Hoje, por exemplo, eu não estou na mídia com relação ao leito de UTI. Se vocês forem ver, lá no painel do CIES, que é acesso público, nós não temos nem 60% de ocupação de leito pediátrico no Estado.
Só que, quando chega o inverno, vai lá no pico de 80, 90. Né? Mas a gente tem que dar transparência para que vocês possam fiscalizar, para que o controle externo fiscalize, para que a população fiscalize, a imprensa, para que a gente mostre o que nós estamos fazendo e a expansão. E aqui também parâmetros. Não é abrir o leito por abrir. O que eu trabalho? Eu falo eu no singular, nós, né? Secretaria, secretário de junta, toda a equipe. A Organização Mundial da Saúde ela pega um parâmetro de 1 a 3 leitos a cada 10 mil habitantes. E o Ministério da Saúde tem uma portaria para o leito de UTI neonatal de 2 leitos para cada mil nascidos vivos. A gente está trabalhando para e passo e já alcançamos a primeira meta, que é todas as regiões tá com coeficiente acima de 1, e agora a minha meta é chegar a todas as macro-regiões por tipo de leitos em 2. Então, é como tudo na vida, né? Progresso é mais importante resultado, eu vou avançando. Então, sexta-feira eu estou com o governador lá em Chapecó, a gente vai anunciar a autorização para iniciar a obra no Hospital da Criança para abrir mais 20 leitos pediátricos. Lá só tinham 5 leitos em todo o Grande Oeste, deputado Neudi, pediátrico. Era rotina na secretaria comprar leito na Unimed lá em Chapecó. A gente abriu mais 5 na HRO, abriu no Meio Oeste, que ajudou a desafogar também. A gente vai abrir mais 20 no Hospital da Criança. Vamos abrir mais leito adulto lá no Extremo Oeste, no Terezinha Gaio Basso. Também, sexta-feira, a gente vai iniciar a obra lá. Inclusive, tem uma emenda do Bancada do Oeste, de 1 milhão, que vai ajudar nessa construção. Então, a gente olha isso. Tem expansão na Foz do Rio Itajaí, que a população vem crescendo muito, ali na região de Itajaí, Grande Florianópolis, e por aí vai. E, bem importante, aqui eu não pondero os 20% de saúde suplementar que nós temos em Santa Catarina. Eu considero 100% da população para fazer esse cálculo. E aí, caminhando para o final dessa primeira etapa, antes de entrar no relatório, não é só abrir, é recuperar as estruturas que nós tínhamos. Isso aqui é um antes e depois da UTI do Hospital Regional São José, aqui. Era um leito de UTI improvisado na emergência. 10 leitos de UTI improvisado na emergência. Não é só ter o leito de UTI, é dar condições para quem trabalha e para quem é atendido dignidade. Então, a gente reformou, inaugurou uma nova estrutura, e é o mínimo, é o que o governador Jorginho sempre fala, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, dar dignidade para as pessoas. Então, além de abrir, a gente está recuperando as estruturas existentes. E, para provar que eu não estou falando da boca para fora, isso aqui é só uma tela da tabulação de dados do DataSUS do Ministério, das habilitações de leitos de UTI no Brasil. Fica pequenininho ali, mas é uma comparação de dezembro de 22 ao último dado disponível, que é outubro de 25. Eu botei isso na planilha de Excel. Qual foi o estado que mais habilitou leitos no SUS no país? Santa Catarina. Então, quando a gente fala, a gente não está falando, né, que nem o governador fala, de beiço, né, da boca para fora. Aí está falando porque a gente faz. Né? Então, Santa Catarina foi o estado que mais habilitou leitos de UTI SUS no Brasil, quando a gente pega o recorte de dezembro de 22 e para o cenário atual. Deputado Sareta, eu até peço que a comissão, eu tenho mais leitos habilitados, né, nessa diferença. Vocês podem ver que tem 1.346 habilitados, eu tenho 1.450 leitos funcionando. Eu tenho Chapecó funcionando há mais de 1 ano sem habilitação federal, tenho Mafra funcionando há mais de 1 ano sem habilitação federal, tenho aqui Florianópolis, o HU funcionando sem habilitação federal. Tenho qualquer, tem 4, Mafra, Chapecó, Florianópolis, e tinha mais um hospital agora que me fugiu da memória. Aprovados tecnicamente, sem a publicação de portaria. Eu estou com 32 habilitações aprovadas no Ministério da Saúde sem a publicação de portaria. Vai desde a oncologia de Brusque, que está aprovada aguardando portaria, até ortopedia em Brusque também, neurologia em Sombrio, doenças raras e por aí vai. Né? Então, a gente sempre faz esse registro. Nós estamos bancando, porque a grande maioria dessas habilitações a gente já está funcionando há muito tempo, com exceção da oncologia e doenças raras, mas, assim como no leito de UTI, é importante ter esse registro. E aí vamos para a parte do relatório. Primeiro, o que nós entendemos como o verdadeiro fator estruturante de gestão de leitos na rede? Ampliação da rede assistencial para que eu tenha acesso da população ao leito de UTI. E aí eu vou detalhar essa questão do relatório do Tribunal de Contas, que trata de processos intermediários administrativos, que dialogam, mas não são determinantes. Então, nós entendemos que, a partir do momento que a gente abre quase 300 leitos pediátricos, neonatal, adulto, a partir do momento que a gente cria a tabela catarinense e paga R$ 1.200 pelo leito, por ele estar disponível, não precisa nem estar ocupado,
Isso é fato determinante para eu dar acesso à população. E quando ele está ocupado, de 1.800 a 2.100 por leito ocupado em cada região, em cada hospital, numa distribuição equitativa. Então, a título de exemplo, né, os leitos pediátricos hoje, que eu não tenho nem 60% de ocupação, deputado Maurício, eu estou pagando R$ 1.200 para 40% desses leitos, independente de eu estar atendendo, porque a gente tomou essa decisão. E mesmo quando habilita, eu recebo R$ 540 do Ministério. Toda a diferença é custeado pelo governo do Estado. Por isso que nós temos a maior expansão do Brasil. Não é porque veio uma varinha mágica lá, né? É porque a gente colocou e focou no investimento. Aí explica os 16% que a gente vai botar, vai ser mais de 16% esse ano, o 15,8% no ano passado. Não é uma aplicação de recurso na área da saúde de maneira indiscriminada, sem critério. É com esse tipo de critério, com esse tipo de olhar. E aí o relatório 38 do Tribunal de Contas, da diretoria, e aí, só para reforçar, nós estamos aqui pelo convite, o qual eu agradeço novamente. A gente recebeu o ofício do presidente Neudi, com as supostas falhas na regulação e as constatações do relatório do TCE. Então, meu objetivo aqui é esclarecer a realidade técnica, e algumas distorções que nós temos entendimento, que foi divulgado em imprensa, e apresentar as ações que nós fizemos. Primeiro, assim, no olhar em respeito à governança e contexto temporal, essa auditoria ela iniciou em 2019. Essa auditoria não é de agora. É uma auditoria iniciada em 2019 com relatórios de monitoramento. O que acontece, e aí eu posso falar que realmente, e a gente vai ter a oportunidade de esclarecer isso no Tribunal de Contas agora na continuidade do processo. Nós temos diversas auditorias operacionais do Tribunal de Contas, diversas questões relacionadas ao Ministério Público do Estado, da União, questões que se arrastam há décadas. Não é só ano, décadas. Então, nós temos uma rotina. As respostas são encaminhadas, às vezes a resposta não está naquela completude ideal. Então, esse caso aí pode ser uma dessas situações, que o que foi no papel, ou que está no papel naquele momento do monitoramento, não reflete a realidade ou não ficou claro a contento para que o tribunal pudesse ter o melhor entendimento. Então, foi iniciado em 2019. Esse último relatório ele se baseia num recorte no final de 2024 e ele não contempla diversas ações que nós implementamos, inclusive, em 2025, que fazem parte do escopo desse monitoramento e desses apontamentos do tribunal que começou lá atrás. A estrutura e funcionamento da regulação em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde, para regular leitos de UTI, ela não trabalha somente com as centrais macro-regionais. A gente tem uma estrutura que ela é complementar. Eu tenho 8 centrais macro-regionais. Vocês podem ver que o desenho dos leitos de UTI ele tem 8, 8 regiões, são as 8 macro-regiões de Santa Catarina. E nós temos uma central unificada de regulação de leitos também. Uma é complementar à outra. Se eu tenho uma falha numa central macro-regional, a central estadual assume. Se é uma regulação entre macros, a central de regulação assume a nível estadual. Então, a gente tem muita segurança, porque a gente tem uma estrutura robusta, grande, diria até, em casos até demais. A gente tem uma estrutura pesada de regulação. Tanto que o último slide, vocês vão ver, inclusive, a nível nacional, o reconhecimento que tem dessa estrutura. A gente tem que otimizar, inclusive, essa estrutura. Eu tenho regulação ambulatorial, tenho regulação de emergência, tenho regulação de leitos, uma estrutura grande, disseminada em todas as regiões do Estado. O trabalho do médico de regular não se restringe ao registro administrativo no sistema de regulação SISREG, ou ao login nesse sistema. O ato de regular, eu não regulo o leito, eu tenho que regular a pessoa. O leito é a oferta que eu tenho de cuidado para tratar aquela pessoa. Eu tenho que olhar a pessoa. E o ato de registrar no sistema como SISREG, que foi a métrica utilizada pelo TCE, é um ato administrativo. A gente registra no SISREG para gerar IH, para faturar. Então, eu não estou preocupado se o médico vai registrar no SISREG aquela ação. Eu estou preocupado que ele vai regular, vai fazer contato com o hospital, vai tratar, se a gente vai achar a vaga, se a gente vai atender o paciente. Esse é o nosso foco, e tem que ser o foco. Outras ferramentas como telefone, e-mail, o SES Leitos, que é o sistema de leitos que dá todo o detalhamento, eles fazem parte da regulação. Então, o doutor Vicente está aqui, o médico lá da central de leito passar o fio
né? Não vai doer, não vai cair a mão do médico se ele ligar para o hospital, se ele ligar para o João, para a Maria. Isso faz parte do dia a dia, está acontecendo nesse momento, independente do registro administrativo no sistema de regulação. Aliás, sistema esse que o próprio Tribunal de Contas aponta como falho, que é o sistema disponibilizado que a gente utiliza, do Ministério da Saúde, que tem várias lacunas. Tanto que o SES Leitos a gente desenvolveu pelo Estado para atuar de maneira complementar, presidente Neudi, ao sistema CIGEG. E ele não foi observado nesse relatório do tribunal. Então, o ato, as ações dos médicos nas centrais, elas são muito além dessa rotina administrativa. Outra questão, né? Os núcleos internos de regulação, ele possui premissa incompatível ao apontado no relatório. Essas estruturas elas não autorizam leitos de UTI nos moldes do processo relatório. Núcleo interno de regulação como o próprio nome já diz, né? Ele é interno ao hospital e ele não regula o leito. São estruturas acessórias à regulação que funcionam de maneira interna, mas o ato de regular um leito de UTI é feito pelas centrais macro-regionais ou pela central unificada a nível estadual. Então, e não cabe também falar que é conforme protocolo e diretriz do Ministério, porque a própria diretriz do Ministério ela não fala em momento nenhum que o núcleo interno de regulação deve funcionar 24 horas, ela dá a clareza que pode funcionar em escala de sobreaviso, que pode funcionar de maneira híbrida, o núcleo é uma ação multiprofissional, não é um ato médico somente, o núcleo interno de regulação. Então, o escopo colocado na auditoria, ele, no nosso entendimento, e a gente vai ter a oportunidade de tentar esclarecer melhor isso ao Tribunal de Contas, com todo o respeito que a gente deve ao tribunal no seu papel, nós entendemos que ele fica prejudicado porque os núcleos internos de regulação eles cumprem um escopo diferente do que foi apontado, e aí prejudica, inclusive, a análise que foi feita nesse relatório. A Secretaria possui mais de 550 pessoas nas centrais de regulação de leitos. Dessas, 150 são médicos. Mais de 550 pessoas nessas estruturas. Então, são estruturas robustas, como eu falei, que são exemplos, inclusive, para o resto do país, com uma mão de obra médica consistente, considerável, né, para aquela ação. É a mesma coisa. Se nós fôssemos voltar no tempo, então, há 15 anos atrás, que não existia CIGEG, então como é que funcionava? A gente não regulava, a gente não dava acesso? Né? Não é isso. Né? Como tudo na vida, a gente vai avançando e as ferramentas vão sendo criadas, a gente vai melhorando os processos. Né? E o foco, a regulação é nacionalmente reconhecida, como eu mencionei, sendo estrutura robusta, e o foco principal das equipes, como eu falei no início, é o olhar ao paciente. E aqui, o principal, e o que nos chateia, de uma certa maneira, mas também faz parte do processo, não tem problema, né? Não existe nexo causal entre suposto atraso e óbito de paciente. Isso a gente fala de uma maneira muito enfática. É inapropriado e indevida qualquer associação direta em tempo de autorização num sistema à ocorrência de óbitos. E o próprio relatório 38 do Tribunal de Contas, ele fala de uma maneira literal. Cumpre esclarecer que, embora os dados apontem para a existência, contexto de regulação intempestiva, o presente monitoramento não teve como escopo análise de nexo de causalidade entre tais eventos. Eles se limitam à verificação de processos administrativos. Então, isso tem que ficar bem claro. O próprio relatório do Tribunal de Contas coloca isso. E aí, por algum motivo, as pessoas pegam um recorte do relatório e aí vai para o mundo parte. Mas isso não foi para a imprensa. Isso é relatório, é trecho literal do próprio relatório. E aí, a associação que é feita, mesmo se ela fosse feita e mesmo se fosse colocado nexo causal, nós não concordamos, porque, primeiro, qualquer associação ela não pode passar de uma inferência qualquer. Qualquer nexo e associação com causalidade ela tem que estar pautada na epidemiologia. E a própria epidemiologia ela fala que a associação em estudos epidemiológicos refere à relação estatística entre duas variáveis, indicando que elas variam juntas mais frequentemente do que seria esperado, pelo acaso, com 95% de certeza, que é o intervalo de confiança. Então, a associação não indica que uma variável cause outra, né? Associação e causalidade. O óbito em pacientes graves ele requer uma análise multifatorial da idade, da gravidade da doença, do tipo de doença, se tinha doenças prévias associadas, uma série de questões epidemiológicas de cada um dos casos para fazer qualquer
associação com a causalidade para poder fazer uma afirmação dessa. Tanto que o próprio relatório de auditoria do Tribunal de Contas ele cita estudos como Chicago, um estudo de coorte de Chicago, que o próprio estudo de Chicago fala que quase 50% dos pacientes foram transferidos após 6 horas em um sistema. Então, os próprios estudos citados como exemplo são muito piores do que o apontado, supostamente, na regulação de Santa Catarina. A auditoria operacional, como eu mencionei, ela foca no processo de trabalho, não é uma base epidemiológica e bioestatística apropriada. E, é claro, eu vou repetir, a gente respeita e reconhece todo o papel do controle externo e a gente vai, se Deus quiser, ter oportunidade de esclarecer, debater e apontar tudo que foi feito e tudo que ainda é necessário fazer. Mas essa parte a gente consegue afirmar com muita segurança, né? Outro estudo que foi citado foi do Canadá, que o tempo de permanência no departamento de emergência por período superior a 6 horas não se associou ao aumento de mortalidade de 90 dias. Então, os próprios estudos citados no relatório de auditoria, eles não fazem essa relação. Então, é totalmente... não cabe qualquer tipo de associação. Tá? Até o próprio relatório do Tribunal de Contas ele traz esse cenário. E aí a gente vai para as ações implementadas. Nesse meio tempo, lá de 2024, fora outras ações que já estavam em andamento, eu publiquei em 31 de julho novo fluxo de solicitações de regulação de internação de terapia intensiva, vinculado justamente a esse monitoramento. A gente tem uma reorganização do fluxo do paciente em situação de urgência, que a gente vem debatendo na CIB hoje, amanhã, hoje tem a prévia, amanhã vai ser pauta novamente, né? A gente está, desde o início do ano, trabalhando em reuniões com todos os tipos de regulação, emergência, regulação de leitos, para que a gente possa melhorar ainda mais esses fluxos. A gente está reeditando, já editou o Manual de Normas e Rotinas dos Núcleos Internos, instituição de regimento interno dos núcleos de regulação. Temos um planejamento, e isso o Tribunal de Contas aponta de uma maneira assertiva, para que a gente tenha não só ações esporádicas de capacitação, de qualificação dos profissionais, mas um plano de educação permanente, e a gente acatou e está trabalhando nisso, tanto que a gente vai colocar na plataforma EAD essas aulas para todos os profissionais, por conta é muito entre e sai, né, deputado, de profissionais, enfim, isso é natural, independente de concurso, então a gente vai deixar de uma maneira mais estruturada via Escola de Saúde Pública. E, por fim, essa foto. Mas por que tem essa foto? Há um mês atrás, eu fui convidado pela conselheira do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Daiane, para palestrar lá no Fórum Nacional do Conselho Nacional de Justiça, Fórum Nacional de Saúde, FONAJUS. E adivinhem ela me convidou para falar o quê? Sobre regulação. Regulação de filas, consultas, cirurgias e UTIs. Critérios, julgamento, respeito e isonomia. Por que eles convidaram? Porque Santa Catarina é exemplo. Exemplo de regulação da estrutura e por conta das ações que nós estamos fazendo. Então, eu venho aqui de uma maneira muito respeitosa colocar para os nobres deputados que, sim, a gente pode e deve melhorar. Sim, o Tribunal de Contas está no seu papel legítimo, a gente vai acatar, continuar acatando todas as determinações, esclarecer melhor o que não foi esclarecido, né? Melhorar, corrigir falhas, mas, por outro lado, a gente também tem que deixar muito claro todos os avanços que nós temos, que nós fizemos, toda a estrutura que nós, nesse momento, estamos trabalhando, uma estrutura robusta, uma estrutura que foca em oferecer o atendimento e salvar vidas, trabalhando em conjunto com os hospitais, com as secretarias municipais de saúde, com os profissionais, para que a gente possa cada vez mais e melhor atender a nossa população. Então, de maneira respeitosa, eu venho aqui, me coloco à disposição de todos para qualquer tipo de esclarecimento. Teria muito mais coisa para falar, né, doutora Cristina, porque é um assunto complexo. Esse é o resumo do resumo. A gente foi notificado pelo Tribunal de Contas, vamos esclarecer e atualizar os pontos necessários, corrigir documentação que for necessária, deputado Maurício, para que a gente possa pacificar isso no Tribunal de Contas e não deixar qualquer ruído, inclusive de comunicação, acerca do tema. Sigo à disposição e agradeço pelo espaço. Obrigado, secretário Diogo, pela essa sua explanação inicial. Vou abrir agora para questionamentos. Deputado Vicente, Vossa Excelência tinha pedido a palavra já em primeiro lugar. Senhor presidente, senhor secretário, senhora secretária adjunta, meus amigos deputados,
Nós vivemos num momento de rapidez de comunicação, onde são colocados, muitas vezes, situações que podem definir a vida de profissionais, de sistemas de saúde, de hospitais, em relação à criminalização, muitas vezes indevida, das situações que vão ocorrendo, ou seja, se coloca metade da história, ou não se vai a fundo para se investigar. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande para se avaliar situações como essa, que envolvam, por exemplo, a morte de uma pessoa. Como explicado aqui pelo secretário, e em qualquer congresso de medicina, a gente sabe que cada paciente tem uma situação. Cada paciente tem a sua idade. E cada doença tem o momento certo de fazer o tratamento. Se a pessoa chega atrasada no hospital, é lógico que o prognóstico dela pode ser pior em relação a alguém, por exemplo, que tomou vacina, que se cuidou, que teve mais facilidade de chegar no hospital, né? Então, mas muitas vezes as situações vão ocorrendo no sentido de apenas criminalizar, sem saber o que aconteceu. Então, é muito mais difícil você correr atrás para responder do que ficar explicando o que realmente aconteceu. Então, tem que haver muita responsabilidade na hora que a gente coloca uma notícia sobre algum tipo de denúncia. Tem que ter mais responsabilidade, e não apenas a raiva, o ódio, a vontade, muitas vezes, até de aparecer em mídia. Então, isso atrapalha a vida de profissionais, isso atrapalha a vida de hospitais, isso atrapalha a vida de secretário municipal de saúde, de secretário estadual, de estruturas que funcionam muito bem, mas que tem que conviver, é lógico. Ninguém gosta de ver pessoas passando mal ou dificuldade, né? Existem problemas, sim, de profissionais em especial, que acabam não cumprindo as situações, mas os que são bons profissionais, muitas vezes, são julgados em conselhos por causa das situações. Então, tem que ter muita responsabilidade e tranquilidade para avaliar caso por caso, para não se chegar à conclusão que não bate com a realidade. Quero fazer um questionamento, secretário, lembrando que a gente tem o foco aqui, é justamente essa questão do relatório e essas, enfim, denúncias e, inclusive, citação de óbitos ocorridos. Queria fazer uma pergunta aqui sobre a questão da causalidade e investigação. A SES, tanto na resposta por escrito, como hoje aqui a sua presença, argumenta veementemente que não há nexo de causalidade estabelecido pelo TSE entre óbitos e eventuais atrasos na regulação, atribuindo principalmente causa à escassez histórica de leitos e outros, considerando então essa gravidade, né, de uma situação, por exemplo, quando acontece um óbito. A SES tem planejado ou pretende realizar um estudo epidemiológico próprio, com metodologia, estatística robusta, para investigar de forma definitiva os fatores determinantes de óbitos em pacientes que necessitam de regulação de UTI no Estado? Deputado, nós não, como tudo na vida, a gente nunca descarta nada, porque a vida é um constante melhorar, né? Então, a nossa saúde pública está em construção há quase 40 anos e ela vai continuar em construção. Só lembrando que a gente é o único país do mundo que tem um sistema de acesso universal. Os outros sistemas parecidos são de cobertura universal, que é bem diferente.
né? Mas por que está falando isso com lei de UTI? Porque isso é importante a gente deixar bem claro, a gente tem que fornecer tudo para todos, ponto. O próprio NHS do Reino Unido, que o SUS se baseou, ele é de cobertura universal, ele não é de acesso universal. Então, é a mesma coisa, a saúde é direito de todos e dever do Estado, lá no artigo 196 da Constituição. Mas não é um ponto, depois disso é uma vírgula, mediante as políticas sociais e econômicas. Então, o que nós estamos, qual que é o nosso foco hoje? Aumentar a capacidade de disponibilidade de leitos de UTI. E aí eu já vou chegar na sua pergunta. Por quê? Porque nós pegamos uma situação onde nós tínhamos, em 2023, escassez de leitos, em especial leitos pediátricos, em algumas regiões leito neonatal, como no Extremo-Oeste, e, de uma maneira generalizada, uma escassez de leitos de UTI em grandes centros hospitalares com especialidade. Se eu abro cardiologia lá em Jaraguá do Sul, eu tenho que aumentar leito, por isso que o Estado está aportando 6 milhões para construir um bloco para botar mais 10 leitos de UTI. Se eu abrir a cardio lá no HRO, eu fui lá e abri mais 10 leitos de UTI, agora vou abrir mais 10 que o governador liberou agora a compra de equipamento, porque eu preciso associar a expansão da rede à abertura de leitos de UTI para as emergências e para os atendimentos dessas especialidades. Então, nosso foco 1 é aumentar a capacidade em todas as regiões, em parâmetros, critérios, que foi o que eu mencionei na apresentação. A partir do relatório do tribunal, depois do deputado Neudi, inclusive, a gente parou, né, para ver o que nós tínhamos respondido, porque, às vezes, não é de fato o que acontece, mas é o que a gente respondeu, e aqui eu estou falando sendo peito aberto. Nós poderíamos ter respondido, inclusive, melhor o último monitoramento, deixar mais claro, mais escrito, e a gente vai fazer agora, vamos ter outra oportunidade de o fazer. Cito o exemplo, nós temos 8 AIHs que supostamente pode ter essa vinculação, apontado no relatório. Das 8, 5 são no mesmo hospital. Eu posso não ter registrado naquele dia, o sistema pode ter ficado fora, o sistema de regulação, o CIGEG vive caindo. Pode ter ficado fora, a pessoa registrou no outro dia, pode ter sido feito em outro login. Eu vou dar o exemplo, o deputado Vicente sabe, eu tenho a região de saúde do Vale do Itapocu, Planalto Norte e Nordeste. Eu posso logar de 3 maneiras diferentes. Às vezes o médico é da Nordeste, logou no Vale, enfim, e isso pode não estar colocado ali. Então, a gente pegou, inclusive, um extrato de 8 AIHs para ver no detalhe, no grão, esses casos. Se era um paciente com câncer, qual era a situação, em que momento que foi fornecido o leito, etc., etc. O estudo epidemiológico, com o estudo de caso, com coorte e tudo mais, não está descartado, mas o nosso foco hoje é estruturar a rede, acatar as recomendações que ainda não foram cumpridas do Tribunal de Contas e, aí, a partir daí, fazer outros tipos de dobramentos. Até porque, deputado Neudi, isso é importante, a sua colocação, eu não posso também... A gente vai chegar no momento em Santa Catarina que a gente vai ter que pensar se realmente é necessário expandir leito de UTI em determinado local. Porque não é simplesmente sair abrindo leito de UTI de maneira discriminada, tem que fazer sentido. E aí esse estudo também pode complementar. Então, a gente acata aí inclusive essa provocação nesse sentido. Presidente, só pedir licença, que está começando as reuniões conjuntas lá. Pois não, deputado Maurício. Agradecer ao secretário Diogo e também à secretária adjunta Cris, parabenizar. Queria ter oportunidade de falar algumas coisas aqui, mas, infelizmente, eu tenho que ir para lá, mas a gente entende, compreende, e é importante o Tribunal de Contas, é importante a prestação de contas e o trabalho dessa comissão. Obrigado, deputado Maurício. Nós falamos aqui da questão da causalidade da investigação. Vamos abordar agora a questão que também há uma divergência grande entre o TSE e a SES, que é a questão da métrica da tempestividade, né? A SES... Então, o TSE fala aí sobre o marco temporal que define o ato regulatório. Enquanto o tribunal utiliza o momento da autorização no CISREG, a SES defende que o processo começa, né, você falou isso, com a busca do leito, e que a autorização, você até usou essa expressão, é um ato administrativo, meramente ato administrativo. Então, diante dessa discordância, qual métrica ou conjunto de indicadores operacionais, por exemplo, o tempo desde a solicitação até a confirmação da vaga, a SES propõe como padrão estadual
para medir de forma objetiva e publicamente a agilidade na regulação. Eu complementaria pedindo também uma informação, até porque essa audiência está sendo acompanhada. Quando o paciente está lá no hospital, está num leito clínico, e ele precisa ir para uma UTI, o médico está ali, olha, precisa levar lá para a UTI, tem um leito aqui, já vago aqui nesse hospital, ele tem que aguardar a regulação ou ele pode imediatamente culpar esse leito ali no próprio hospital? Então, mas e essa questão da tempestividade e dessa métrica é a divergência? Essa última pergunta é mais para a gente ter um esclarecimento. Nós temos, com relação à métrica, não existem recomendações, né, a nível mundial e até mesmo nacional. Se a gente for olhar para o Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde, não existe nenhum tipo de informação que faça esse tipo de acompanhamento desses tempos e do que é utilizado como denominador e numerador para se chegar nesse resultado. Por isso que nós temos essa divergência, porque nós utilizamos diversas ferramentas. O sistema de regulação, o SIGEG, é o sistema que nós utilizamos para fazer esse ato que a gente cita como administrativo, porque é uma autorização que gera IH. Inclusive, eu tenho uma grande reclamação interna, né, que a gente fica muitas vezes perdendo tempo no ping-pong. Eu tenho pressa. Então, a pessoa vai lá, fica digitando no sistema, tarará, ela perde 10 minutos digitando. Se ela passa a mão no telefone, ela fala de médico para médico e em 1 minuto se resolve. O paciente ganhou 9 minutos. Então, eu utilizo várias ferramentas diferentes. É isso que a gente colocou. O Tribunal de Contas pegou, inclusive, para medir a carga horária dos médicos, o login no sistema do SIGEG. Não dá, porque assim, ele utiliza o SES Leitos, que é o sistema de acompanhamento, o SIGEG meramente autorizativo. O SES Leitos, ele me diz, o cara está nesse leito com essa patologia, o hospital reservou o leito para uma cirurgia eletiva, tem esse detalhamento. Quando eu cheguei de adjunto em 2023, eu mandei a DETIG, na tua época era a Jetim, né, deputado Vicente, a parte de tecnologia da secretaria, parar com todo o desenvolvimento que tinha, que parecia um DataSUS em Santa Catarina, fazendo 50 coisas e não entregando nada. Eu mandei parar tudo e focar em 2 sistemas, o SES Leitos, justamente por conta desse manejo, e o Agenda Cirúrgica, que é o planejamento interno cirúrgico dos hospitais para cirurgias eletivas. Então, o médico utiliza o SES Leitos, o médico utiliza o SIGEG, utiliza o telefone, utiliza o e-mail, que é uma crítica do Tribunal de Contas, que o e-mail não deve ser a ferramenta, né, que tem que ter esse registro. E aí agora a gente vai construir com o Tribunal de Contas, esse é o meu objetivo, uma métrica assertiva. Qual que é o numerador que eu vou utilizar? E qual que é o denominador? É 6 horas que a gente vai utilizar, por isso, não tem problema. Mas o ato, ele começa quanto? Ele vai contar a partir de que momento? Do registro final ou do momento que eu busco o leito? Porque a partir do momento que eu estou buscando o leito, eu estou regulando. Então, essa definição ela ainda não está conclusa, até porque eu não tenho uma métrica clara no próprio Sistema Único de Saúde, mas isso está servindo de aprendizado para que a gente chegue nesse ponto. Com relação à parte interna dos hospitais, deputado Neudi, acontece muito nos grandes hospitais. O Hospital São José de Joinville, Celso Ramos, regional. Às vezes, eu tenho o leito disponível na região. Só que o leito, vou dar o exemplo aqui na Grande Florianópolis, o leito está disponível em Biguaçu. Só que o paciente é um neurotrauma que tem que estar no Celso Ramos. Não adianta ele ir para Biguaçu, porque o especialista está ali no Celso Ramos. Então, muitas vezes, esse paciente ele não está de imediato no leito de UTI, mas está com suporte, no mínimo intermediário, numa sala de reanimação, está bloqueando um centro cirúrgico, por isso que a gente tem a necessidade de expandir sempre nesses grandes hospitais. A gente garante a assistência desse paciente e esse manejo interno, em conjunto com a central de regulação, ele é feito. Por isso que a gente fala que o NIR ele não acaba em si só, porque o NIR ele funciona com a supervisão, com o acompanhamento das centrais macro-regionais e de central estadual. É um manejo feito em conjunto ou pela central. O NIR ele possui um papel acessório. Por isso que o NIR não necessariamente tem que ter um médico. A equipe multiprofissional, muitas vezes, ela já dá esse encaminhamento para poder resolver. Quer complementar, Cris? Dá para ouvir? Só, primeiro, bom dia, né? Só complementando aqui,
Nesses 8 óbitos que a gente está investigando, essas 8 IHs apontadas, né, que tiveram óbito, todas elas ocorreram em hospitais com UTI. Nenhum deles foi no hospital de pequeno porte que não tinha retaguarda de UTI. Então, a gente já parte do princípio que não tinha vaga de UTI no próprio hospital. A gente está aprofundando na investigação desses óbitos. Então, esses pacientes, a maior garantia que a gente tem é que eles fiquem dentro do hospital capaz de cuidar deles, né, para que eles não sejam desassistidos, e eles não foram. Então, eles estavam em hospitais de grande porte, ou pelo menos hospitais de complexidade suficiente para atendê-los. E a gente precisa entender, muitas vezes, deputado, que o paciente, às vezes, não tem nem condição de ser transferido. Ou porque o leito compatível, o leito vago não é compatível com a patologia do paciente, ou porque o paciente oferece condições clínicas, doutor Vicente, que ele não consegue entrar na ambulância nem no aéreo. Eu não consigo tirar aquele paciente daquele espaço que ele está. Então, o que a regulação precisa fazer? Ela precisa abrir uma vaga de leito de UTI dentro daquele hospital. Então, ela precisa entrar dentro da UTI daquele hospital, ver se tem algum outro paciente que consiga ter estabilidade para ser transferido, para poder subir com esse paciente. Então, essa análise um pouco simplória que o tribunal fez, ela é plural. E a gente precisa, então, ter o detalhamento dessas IHs, o que aconteceu com esses pacientes, para poder explicar exatamente o que aconteceu. Agora, relacionar isso com uma suposta falta de médico, que nem se confirma, porque usou como referência o login no sistema CISREG, é simplificar algo que é extremamente complexo e extremamente plural. Então, esses pacientes foram assistidos todo o tempo, e a gente está aprofundando na investigação desses óbitos, que às vezes o paciente não tem nem condição clínica de ser transferido. Se há vaga ali no hospital, ele vai imediatamente para a UTI? Ou ele precisa aguardar também Nisso, o NIR, né, secretário? O NIR já atua... O NIR, a própria central, autoriza, porque, como eu falei, o importante é alocar o paciente. Aloca e depois faz o registro. Então assim, o tempo de um registro, um sistema de informação utilizado, em especial o CISREG, ele não vai condizer com o ato de fato praticado. Muitas vezes se entra, inclusive, a posteriori, para fazer o registro administrativo. Esse ano nós tivemos uns 6 casos de instabilidade no CISREG. Teve um dia que ele ficou fora praticamente o dia inteiro. Eu falei na reunião da tripartite lá em Brasília, pedindo para o Adriano Massuda, que era o secretário. Eu acho que o Padilha estava no dia da reunião. Então, naquele dia, ultrapassou as 6 horas, porque eu não conseguia registrar de maneira administrativa, entende? Certo. Então, o NIR é no próprio hospital? Isso. O núcleo, cada hospital tem... Cada hospital tem um núcleo interno de regulação, né? E o núcleo interno de regulação, ele visa garantir a continuidade da assistência daquele paciente. Então, ele tem muito mais esse foco, né? Então, ele é multiprofissional para que ele garanta assistência contínua daquele paciente dentro daquela unidade hospitalar. Não tem um paciente, não é possível um paciente ficar na reanimação, até porque senão seria tolerado pela própria equipe, né, havendo vaga de UTI no próprio hospital. Esse paciente vai subir, né? A reanimação é um local que consegue estabilizar esse paciente, mas havendo vaga de leito de UTI no próprio hospital, compatível com o quadro daquele paciente, aquele paciente vai para a UTI, né? E aí o NIR, ele já mapeou esse leito, ele comunica a central, ele tem uma relação com a central de comunicação muito próxima para que a central, então, entenda que esse leito vai ser ocupado por esse paciente. Uhum. E esses 8, vou repetir, essas 8 IHs ocorreram todas em hospitais que tinham leito de UTI compatíveis com o quadro dos pacientes, o que faz a gente concluir que não tinha vaga de leito de UTI naqueles hospitais. Então, a gente está aprofundando para entender o que aconteceu, se os pacientes não tinham condição de transferência, né, ou que o leito mais perto disponível não era compatível com o quadro do paciente, para que a gente possa também responder isso com todo o detalhamento e todo o cuidado que requer. Então, só para esclarecer, na minha primeira pergunta, eu questionava se está sendo feito um estudo robusto sobre essas mortes, né? Isso está sendo feito, então, pela Secretaria. O que nós estamos fazendo nesse momento? A gente recebeu formalmente do tribunal essa decisão do pleno, né, que foi uma decisão de plenário, não é uma decisão somente do relator, que é o conselheiro Dato Xerém. A gente vai responder item por item. Tem 3 diferenças, uma série de recomendações que derivam do que iniciou lá em 2019. Uma parte eles entendem como concluídas, outra entre recomendações e determinações, né? Uma boa parte das determinações eles consideram que não foram feitas, né? E a gente considera que uma boa parte foi feita, então a gente vai responder item por item, né? E, a partir do momento que a gente responde item por item, a gente vai detalhar.
Por isso que a gente mencionou como exemplo esses 8. É muito além desses 8, mas a gente vai detalhar, inclusive, a condição, o que aconteceu, o sistema A, registro no sistema B, a situação do paciente, por aí vai. Ontem à noite, né, era uma paciente lá em São Miguel do Oeste, está no leito de UTI, ela está, uma paciente jovem, 40 e poucos anos, fez trombo, tem trombo 3, né? Fez 3, né? E ela não tem condição de transferência. Eu regulei essa paciente, só que ela não tem condição alguma. Ela já está no leito de Terezinha Gaibasso, mas talvez pudesse ser atendida com mais assertividade em um hospital com especialidade em neurologia. Só que ela está no leito de UTI e poderia ir para outro tipo. Ela não tem condições alguma. Se eu for pegar, então, que eu tenho um pedido dela no CISREG, só que naquele momento ela não tem condição e aí passou 6 horas, foi intempestivo? Não foi, ela não tinha condições de ser transferida por conta do caso clínico dela. E isso o sistema não vai trazer no detalhamento, numa avaliação de um controle externo. É isso que a gente vai esclarecer nesses apontamentos. Talvez seja importante, então, a gente achar uma forma de que isso seja depois esclarecido, até para não haver essa dupla interpretação. Bem, eu queria fazer uma solicitação também, secretário. O senhor se referiu muito às respostas que vai enviar ao Tribunal de Contas, né? Se fosse possível que essas respostas cheguem a esta comissão também como complemento do nosso pedido. Eu franquei a palavra se há algum questionamento ainda a ser feito, deputado Zé Milton. Bom, acho que o tamanho da regulação, mas ali também tem outros tipos de regulação, não é só das urgência e emergência, né? Porque o grupo de pessoas ali. Nós temos regulação ambulatorial, que é a menor parte. Nós temos a regulação das emergências, mas que não está naquele número, tá? E nós temos a central de regulação de leito, que funciona 24/7, com médicos, técnicos, enfermeiros e parte administrativa. Então, eu até nas respostas que nós vamos mandar para o TCE, além das determinações e recomendações, a gente vai abrir esse dado, inclusive, da estruturação das centrais no Estado, e aí a gente vai compartilhar aqui com a comissão para ter essa clareza, né? É isso. Queríamos agradecer ao secretário, lembrar mais uma vez que fomos prontamente atendidos na semana passada. Né, deputado Neudi, eu vou aproveitar a oportunidade da comissão. Nós estamos sendo cobrados numa outra comissão, secretário Diogo, mas uma preocupação, fora a questão, nós ainda continuamos com grande dificuldade na questão das metas e a cobrança por não atingir essas metas, e algumas coisas delas, dos hospitais, dos contratos, passam também por uma questão da regulação, que muitas vezes acaba não ocupando os pacientes. Nós precisamos, uma hora, discutir esse assunto, porque cobrar a conta dos hospitais não está fácil. Então, é uma preocupação que se tem, Diogo, talvez no início do ano, aí, a gente tentar discutir isso. Novamente, vai ser a segunda ou terceira vez que a gente está discutindo a cobrança por os hospitais não atingir algumas metas, e algumas nuances disso vêm também, não é dessa regulação que nós estamos falando, mas também do sistema que, às vezes, tira um paciente de uma cidade e encaminha para outra a 100 quilômetros, e aquele hospital tem referência para aquele tratamento ali e acaba não cumprindo também. Mas isso é uma conversa para frente, mas eu só queria fazer esse registro, né? Porque alguns hospitais estão sendo notificados para devolver recursos dos contratos, e isso, no final de ano, é um desespero, porque eles já estão catando moeda para pagar o 13º. Esse assunto não é de hoje, eu quero te parabenizar e te agradecer pela tua atitude de procurar a comissão, trazer esse esclarecimento. Pode ter certeza que isso nos ajuda também a fazer a defesa do sistema e a aperfeiçoar. Eu acho que tudo que acontece, né, e pelo que eu acompanho do seu perfil e também da doutora Cristina, é no sentido dessas dificuldades a gente aperfeiçoar o sistema e melhorar o atendimento, que é o objetivo da Secretaria e também nosso aqui. Mas eu quero te agradecer e cumprimentar pelas explicações deixadas aqui hoje. Obrigado, deputado Zé Milton. Queremos agradecer, então, a participação do secretário Diogo, também da doutora Cristina.
reiterar mais uma vez o pedido, então, para que esses complementos de informações também possam chegar, para que essa comissão possa fazer esse acompanhamento também nessa preocupação que nós temos, não só porque houve um relatório com repercussão, mas também pela preocupação que nós temos efetivamente de compreendermos melhor esse processo de regulação e acompanharmos e, evidentemente, buscarmos que não tenham causos, que nenhum óbito ocorra em função de alguma questão de atraso ou burocrático ou por regulação. Então, isso é importante. Mais uma vez, agradeço. Quero também, mais uma vez, falar que fomos na semana passada, né, quando levantamos isso, encaminhamos o questionário, prontamente recebemos as respostas e também o contato com o secretário Diogo para que estivesse aqui na comissão. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião. Obrigado.